Fala pessoal, tudo certo? Hoje vamos dar início ao nosso estudo sobre o Egito Antigo, a civilização humana que durou por mais tempo na nossa história. Estima-se aí pelo menos de 3.000 até alguns cálculos chegando a 5.000 anos de existência dessa civilização que existe, né? Claro, com várias modificações até os dias de hoje. Preparados? Vamos à nossa aula então. Como de costume, vamos iniciar aqui falando sobre o nosso plano de aulas, tá joia? O que é que nós falaremos na aula de hoje? Em primeiro lugar, sobre a localização e a geografia do Egito Antigo. Falaremos também, claro, rapidamente sobre a formação histórica e política. E por último, veremos os principais períodos da história do Egito Antigo. É claro, pessoal, que tem mais coisa para a gente falar além disso. Por isso, ainda na próxima aula, nós continuaremos e aí nós falaremos de algumas características da sociedade egípcia, principalmente quando a gente pensa na economia, também na sociedade e na cultura, mas isso será tema da nossa próxima aula. Preparados então? Olha só, pessoal. Quando a gente fala então da localização do Egito Antigo, tanto histórica quanto geograficamente, a gente precisa lembrar que o Egito Antigo se insere naquele conjunto que nós chamamos de Antiguidade Oriental. E as principais sociedades orientais da Antiguidade foram, olha só, aqueles povos mesopotâmicos que nós já vimos. Hoje falaremos do Egito Antigo e é claro que nós teremos aulas também sobre os persas, os hebreus e os fenícios. Então essas são as civilizações que vão compor a Antiguidade Oriental. Existe alguma outra antiguidade que nós estudaremos no nosso curso? Existe sim, a Antiguidade Clássica composta por Grécia e Roma. Bom, como a gente já tinha dito, por volta ali, não é, do início do Neolítico, naquilo que nós chamamos de Revolução Neolítica, e no processo então de sedentarização humana, surgem as primeiras civilizações. Ou seja, lá no começo do Neolítico nós temos os primeiros homens dominando a agricultura e a pecuária. Eles vão se sedentarizar, vão deixar de ser nômades e vão começar a ocupar áreas férteis. Essas áreas, nós veremos, serão áreas ali às margens dos grandes rios, principalmente nessas regiões que fora das margens dos rios são regiões bastante inóspitas, onde o clima e a vegetação são bastante impróprias para a vida humana. Por isso eles precisaram se sedentarizar próximo a esses grandes rios, tá legal, galera? Bom, lá no final do Neolítico, quase entrando já então ali na Idade dos Metais, nós temos aquilo que é conhecido como Revolução Urbana, onde essas pequenas comunidades começam efetivamente a se tornar cidades. E é aqui que entra a nossa Antiguidade Oriental, é aqui que inicia o nosso estudo do Egito Antigo, tá legal? Bom, então, como eu disse para vocês, essas sociedades, esses primeiros homens sedentários, eles vão estar onde? Nos vales de importantes rios. Que rios são esses? Olha só, hoje nós veremos o Egito, no Vale do Nilo, o Tigre e Eufrates nós falamos quando nós vimos as civilizações mesopotâmicas, também o Rio Jordão, onde nós teremos os hebreus, o Rio Indo, onde nós teremos a Pérsia e a Índia, e também o Rio Amarelo, onde nós temos a formação da China. Tá joia, galera? Bom, o clima, olha só, semiárido e desértico da região explica o quê? A localização próxima a esses vales. Olha só essa foto aqui que eu trouxe para vocês. Na verdade, você, mostra bem para nós esse desenho que somente ali naquelas áreas bem estreitas, próximas às margens dos rios, nós teremos a possibilidade o quê? De agricultura. Nós teremos a possibilidade de criar vegetação, porque fora daquilo praticamente nós estamos falando de regiões desérticas, galera. Bom, nós vimos então que esses rios, grosso modo, eles ficam naquela área que ficou conhecida como crescente fértil, não é, que tem ali mais ou menos o formato de uma meia-lua. Eu já mostro para vocês aqui a imagem. Olha só, então por terem se desenvolvido nas margens desses grandes rios, essas primeiras sociedades foram chamadas de sociedades hidráulicas.
Então, quando a gente fala do crescente fértil, é toda essa área aqui, olha só, nessa meia lua, parece realmente então uma lua crescente, que vai abarcar, olha só, a Mesopotâmia, né? O Oriente Médio, onde nós temos a Mesopotâmia, o norte da África, onde nós teremos, olha só, o Egito, e também parte do sudoeste asiático, onde nós teremos a Pérsia e a Índia, principalmente, tá joia, galera? Bom, o crescente fértil, então, ele corresponde às áreas irrigadas por quais rios? Como nós vimos, no caso da Mesopotâmia, o Tigre e Eufrates. No caso do Egito, o rio Nilo. E no caso dos hebreus, o rio Jordão. E a Índia e a Pérsia, que se desenvolvem às margens do rio Indo. Tá joia? Então tudo isso daqui faz parte do crescente fértil. Mas agora vamos então começar efetivamente a entender o que foi a civilização egípcia, né? Olha só, os vales férteis às margens desses rios e o domínio de técnicas de irrigação proporcionaram o quê? O desenvolvimento da agricultura e de excedentes. E é claro que o Egito vai se inserir aqui nesse contexto, né, pessoal? O Estado, então, ele surge das necessidades econômicas das classes dominantes. Mas que necessidades são essas, pessoal? Porque, olha só, imagina ali uma classe dominante, eles vão fazer uma série de investimentos para poderem aproveitar as terras que estão ali nas margens desses rios. Lembre-se, esses rios, durante o período de cheia, eles vão inundar, né, alagar as margens e posteriormente eles baixam e deixam essas terras férteis. É preciso então cultivar essas terras, mas é claro que isso exige o quê? Controle. Então, para manter o controle das tecnologias, principalmente quando a gente fala de diques, de canais, né, dessas tecnologias de irrigação e a garantia da propriedade das terras para quais classes? Para as classes dominantes, aqueles que efetivamente investiram para poder produzir, né, cultivar esses vales desses rios, tá joia? Bom, a relação então de trabalho que é estabelecida por essas civilizações é chamada de servidão coletiva, também conhecida como corvéia real ou oriental. Na verdade, pessoal, a corvéia é o nome do imposto que os trabalhadores vão pagar. Então, esses trabalhadores eles vão poder trabalhar numa terra, essa terra vai ter propriedade do Estado, nós já veremos isso melhor, e em troca eles vão ter que pagar impostos e também vão ter que trabalhar nas obras públicas, nas obras, né, do próprio Estado. E isso é chamado de corvéia, né? Esse trabalho obrigatório que faz parte do imposto pela utilização da terra é a corvéia real ou oriental. Então tá aqui, os trabalhadores eles eram livres, na verdade eles trabalham num regime de servidão coletiva, eles utilizam o quê? As terras estatais para a produção. E é claro que eles vão pagar um imposto chamado de corvéia, que nada mais é do que o trabalho obrigatório em obras públicas e também o quê? Gerando excedentes que vão ser pagos como impostos para o Estado. Com exceção dos fenícios, então desses povos orientais todos que nós estudaremos aqui, os demais povos eles apresentaram importantes semelhanças quanto ao seu modo de produção. Que modo de produção, então? Os mesopotâmicos, os egípcios, os hebreus, né, e os persas, eles tiveram em comum, à exceção dos fenícios. Eles adotaram o modo de produção asiático, também chamado de servidão coletiva. Nós já comentamos sobre isso, né, no início aqui do nosso curso. Mas só então, para nós lembrarmos, as terras elas são do Estado e as pessoas então elas recebem lotes de terra para cultivar, elas trabalham num regime de servidão coletiva, pagando impostos e trabalhando nas obras públicas, não é isso? Quando a gente fala agora sim especificamente do Egito, ele fica localizado, olha só, nas planícies às margens do rio Nilo, ou seja, no Vale do Nilo, que corresponde a uma estreita faixa de terras férteis que comportam a antiga civilização egípcia. Então tá aqui, olha só, o rio Nilo, ele é um dos rios mais longos do mundo, né, rivalizando ali com o rio Amazonas, e ele flui, né, de dentro do continente africano até e vai desaguar lá no mar Mediterrâneo, ou seja, ele corre de sul para norte, tá legal, galera? Justamente por isso que nós vamos ter aqui embaixo o Alto Egito, as regiões mais altas, né, na cadeia de montanhas onde o Nilo é formado, e nós temos aqui o Baixo Egito, principalmente na região do Delta, onde ele deságua lá no mar Mediterrâneo.
Bom, o que acontece então é que o processo de enchentes que alagam as margens do rio Nilo permitem o que? A formação de uma terra extremamente fértil e propícia à agricultura. É por isso que eles vão se estabelecer nessas estreitas faixas de terra às margens do rio, tá legal? A civilização egípcia, então, ela ocupou as margens do Nilo. Um historiador importante da antiguidade, o Heródoto, dizia que o Egito ele era uma dádiva do Nilo, ou seja, o Egito, a civilização, só podia existir graças à existência do rio Nilo. Então, desde as suas nascentes, que é lá na região da atual Etiópia, Uganda e Sudão, ou seja, aqui naquela região que antigamente eles chamavam de Núbia, que o rio Nilo vai nascer. E a civilização egípcia vai ocupar praticamente toda a extensão, tá? Durante alguns períodos, nós veremos hoje, eles vão inclusive dominar essa região aqui da Núbia, embora os povos que ali habitassem não eram ainda considerados egípcios, tá bom? E ele vai até o delta que deságua no mar Mediterrâneo, lá no Baixo Egito. Então, cuidado, o Baixo Egito está ao norte e o Alto Egito está ao sul. Cuidado para não confundir. Quando nós falamos, então, da formação histórica e política do Egito, nós temos que pensar em dois períodos distintos, dois grandes períodos, é a principal divisão da história do Egito Antigo. Primeiro, nós vamos ter o período pré-dinástico, ou seja, antes da unificação, antes de nós termos uma dinastia que controlava todo o Egito. Esse período ele vai durar, olha só, de 4000 a.C. até 3200 a.C. É o período anterior ao processo de unificação dos nomos, que vai ser realizado por um cidadão chamado Menés ou Menés I. Primeira coisa que nós já vamos ver, o que é que são esses nomos? Os nomos, na verdade, são divisões administrativas, tá legal? Como se fossem províncias. E quem foi esse Menés, pessoal? O Menés ele é uma figura meio histórica, meio mítica. Muitos atribuem, inclusive, alguns textos antigos que vão dizer que o primeiro faraó do Egito foi um senhor chamado Narmer. Vão dizer, então, que, na verdade, o Menés é o Narmer. Ainda há debate histórico sobre isso, claro que nós não precisamos nos preocupar, mas, então, vocês podem ver em alguns livros o nome do Narmer, tá bom? Mas, para nós, para nossa prova, é mais provável que vá aparecer o nome de Menés I. Pode ser que eles sejam a mesma pessoa, pode ser que o Narmer seja apenas uma figura mítica, ainda não há consenso historiográfico. Tá legal, galera? Bom, então, em seguida, depois do período pré-dinástico, nós teremos finalmente o período dinástico, efetivamente, também conhecido como período faraônico, quando existirá um governante, um faraó, que vai dominar o Egito, tá legal? Esse período, então, ele vai de 3200 a.C. até 525 a.C. E nós vamos falar sobre todo esse período na aula de hoje, claro, em linhas gerais, né? Inicia-se, então, com a unificação do Alto Egito e do Baixo Egito. Opa, então quer dizer que em algum momento eles estiveram separados. Sim, eles já estiveram separados e é isso que nós vamos conversar agora. Então, o que nós precisamos saber melhor para a nossa prova é que existe um período pré-dinástico, esse período é anterior à unificação do Egito, mas o que mais cai é o período dinástico ou faraônico, quando nós temos efetivamente, não é, a cultura, a civilização egípcia no ápice do seu desenvolvimento. E aqui nós temos uma divisão do período dinástico em mais 3 subperíodos, tá bom? Nós temos, olha só, o Antigo Império, que vai mais ou menos de 3.200 a 2.100, o Médio Império, que vai aproximadamente de 2.100 a 1580, tudo isso antes de Cristo, né, pessoal? E finalmente o Novo Império, de 1580 até 1085. Existem datações diferentes? É claro que sim, pessoal. Lembre-se que essas transformações elas ocorrem de modo lento, gradual. E é claro que diferentes autores vão achar que algum fato foi mais importante para que essas mudanças acontecessem no longo prazo. E aí eles vão, é claro, datar de modo diferente o início e o fim de cada um desses períodos, tá bom? Isso aqui é o mais importante para a nossa prova. Essa datação que eu trouxe para vocês é a mais utilizada, mas existem outras. Só para vocês terem uma ideia disso, é que eu vou trazer essa informação complementar, tá bom? Existem alguns autores que vão criar, olha só,
períodos intermediários, períodos de transição entre um e outro império, tá bom? Entre o antigo e o médio e também entre o médio e o novo. O primeiro período intermédio ou intermediário, de acordo com alguns historiadores, ele iria de 2160 até 2055 a.C. E o segundo período intermediário, ele iria, olha só, de 1650 até aproximadamente 1580. Por isso eu digo para vocês novamente, essas datações elas variam, nós não precisamos nos apegar tanto a elas, apenas em linhas gerais, tá legal? Bom, como eu disse para vocês, então, houve um período em que havia dois Egitos, não é? Nós temos, olha só, o Alto Egito, inclusive o faraó, durante esse período, o chefe do Alto Egito, ele usava uma coroa branca, enquanto que a coroa vermelha era característica do Baixo Egito. Depois que o Menes I, por volta de 3100 a.C., ele unifica o Alto e o Baixo Egito, ele vai adotar as duas coroas, tá bom? É a coroa do Egito unificado. Bom, como nós estamos falando então da história do Egito, nós temos que lembrar que ele era ocupado em seus primórdios por pequenas comunidades autônomas, Então, essas comunidades elas foram se estabelecendo ali ao longo das margens dos rios. Cada uma dessas comunidades eram chamadas de nomos. É uma espécie de cidade, Um nomos ali era uma região administrativa que eram dominadas, eram organizadas por um nomarca. Não, o professor não escreveu errado, não é monarca mesmo, é nomarca. O nomarca é aquele que governava o nomos, tá bom? Então o Egito era composto ali de vários nomos. Bom, o nomarca, então, ele era o encarregado de coordenar os trabalhos hidráulicos, como a construção de diques, barragens, represas, canais de irrigação, porque era isso que permitia a vida no meio do deserto. Se eles não aproveitassem aquelas áreas alagadas do rio Nilo, eles não conseguiriam produzir o alimento para a sua existência. Bom, esses trabalhos eles eram feitos por toda a comunidade, então todo mundo trabalhava na irrigação, porque era disso que dependia o plantio e a colheita posteriores, não é isso? De forma gratuita, através de um imposto chamado corvéia, ou seja, é aquele trabalho obrigatório que eles precisavam fazer nas obras públicas, principalmente então nos diques, nos canais, justamente para que depois eles pudessem cultivar a terra que era do Estado. Nesse momento ainda era do nomos. A organização desse tipo de trabalho origina o poder a uma pessoa, que personificará a figura do governante, o qual, para governar, vai criar o aparelho de Estado, ou seja, ele vai criar uma estrutura administrativa, porque agora, olha só, conforme essas comunidades vão crescendo, é necessário organizar e controlar. Então vejam, nós temos aqui a coroa vermelha do Baixo Egito, a coroa branca do Alto Egito, ali, ambas em volta nas margens do rio Nilo. Vejam que nós temos, olha só, uma importante cidade que será a capital do Egito, Tebas, aqui no Alto Egito, e nós não temos aparecendo ali no mapinha, mas uma das principais cidades do Baixo Egito é a cidade de Mênfis, tá bom? A primeira capital do Império Egípcio. Então, com o tempo, lutas e alianças vão levar à formação de dois grandes reinos. Isso acontece por volta de 3500 a.C., ou seja, ainda no período pré-dinástico. Então, os nomos eles vão se juntar ao norte e ao sul, formando dois grandes reinos. O Alto Egito, localizado ao sul, e o Baixo Egito, localizado ao norte. Bom, como nós sabemos, por volta de 3100, o Menes I, ou Narmer, rei do Alto Egito, então ele era lá do sul, lá do Alto Egito, ele conquista o Baixo Egito e funda o Império Egípcio, e aí unifica as duas coroas. Tá legal, galera? Bom, Menes se torna então o primeiro faraó e fundador da primeira dinastia. Serão mais de 20, se eu não me engano, 31 dinastias. Se eu não estiver enganado, hoje são catalogadas, também não há consenso histórico, mas vejam que nós estamos falando de uma civilização que dura por milhares de anos, algo quase inconcebível para nós, que estamos acostumados com civilizações bem mais curtas, não é mesmo? O poder, então, ele é centralizado nas mãos do faraó, que é também o quê? Um vigário, um representante de Deus. Ele exercia, portanto, uma monarquia teocrática.
teocrática, né? Vem de theos, que é Deus, cracia, poder ou governo, ou seja, era o governo de Deus. Ele era um representante de Deus na Terra, ele era um vigário de Deus. Tá certo? O Antigo Império, então, que vai aproximadamente de 3.200 a.C. até 2.100 a.C., ou alguns vão datar de 3.100 a.C. até 2.200 a.C. Pessoal, essas datações elas são aproximadas, porque nós temos ali períodos de transição que variam bastante de autor para autor, tá bom? Onde nós teremos o quê? A unificação dos nomos pelo Menés. Ele vai se tornar, como nós vimos, o primeiro faraó, filho do Sol, né? O deus Sol ali, que era o deus Ra, né? E acaba tendo então o seu templo principal na cidade de Mênfis, onde ele vai se estabelecer e fundar uma monarquia teocrática. Período marcado ainda pelo isolamento geográfico. Os egípcios, né? Eles estavam muito distantes de outras civilizações e eles acabam sobrevivendo da própria agricultura. O Antigo Império, então, né, continuando aqui, o faraó ele era o senhor de todas as terras, aquele regime que nós vimos, né, no modo de produção asiático, e também de todos os homens. Não havia uma propriedade privada como a gente entende hoje, onde cada um tinha a própria terra. Não. Havia um sistema chamado de propriedade eminente, onde o Estado concedia o direito a essas pessoas de usarem a terra. Ela tinha propriedade de uso, né, a posse da terra, mas ela deveria pagar os impostos, especialmente a corvéia, como nós já conversamos. Bom, durante o Antigo Império ainda, nós temos ali o período da construção das pirâmides. Então, as pirâmides são uma característica lá do Antigo Império. Elas não serão construídas posteriormente. Inclusive as três maiores, né? Que são as grandes pirâmides de Gizé. São elas a pirâmide de Quefren, a maior de todas, Quéops e Miquerinos, que são guardadas ainda, olha só, pela figura da esfinge, né? Então ali nós temos talvez o símbolo máximo da civilização egípcia sendo formado, construído lá no início ainda, no Antigo Império. Tá legal, galera? Bom, foi um período, olha só, cujo final foi marcado por uma grande instabilidade política. Por conta, então, de conflitos internos, esses conflitos vão enfraquecer o poder dos faraós, enquanto aumentam o poder dos antigos nomarcas. Olha, nós estamos falando de uma região com centenas de quilômetros, que é a extensão do Rio Nilo. É claro, então, que era fácil que o poder local acabasse subjugando o poder central e era muito difícil manter, então, o controle sobre uma região tão vasta. Nesses períodos intermédios, então, nós temos justamente esse enfraquecimento do poder central do faraó, fortalecimento do poder dos nomarcas, tá bom? Inicia-se então aquilo que nós chamamos de Médio Império, justamente quando há uma retomada de poder pelos faraós. Então veja, há uma desintegração do poder naquilo que nós chamamos de período intermediário. Quando é que surge o Médio Império? Um novo império, né? Mas que vai ser médio porque nós ainda teremos um novo império pela frente. Surge justamente quando o Mentuhotep II ele consegue novamente controlar toda a área do Egito, toda a extensão ali das margens do Rio Nilo, e ele vai transferir a capital para o sul, para Tebas. Tá joia, galera? Bom, ainda durante o Médio Império nós teremos um período de grande estabilidade política e econômica, com a intensificação do comércio. Olha, então acaba aquele isolamento geográfico e os egípcios vão sim entrar nas redes comerciais que havia principalmente ali, né, da África para o Oriente Médio, para a Ásia, tá bom? Com a Núbia ao sul, que era rica em minerais, especialmente o ouro. Então os egípcios, eles eram famosos por produzirem joias que eram muito valorizadas no mundo todo, principalmente de pedras e de ouro que eram extraídos lá na Núbia. Lembram-se onde fica a Núbia? Lá no sul do Egito, numa região onde hoje nós temos o Sudão. Tá legal, galera? Então tá aqui. Durante o Médio Império, então, um período de muita prosperidade e também um período mais comercial. Acontece, então, que por conta dessa prosperidade, há uma grande abertura política e os egípcios aceitam a chegada de estrangeiros.
Esses estrangeiros, então, eles vão começar a se estabelecer principalmente ao norte, não é? Naquilo que nós chamamos de Baixo Egito, ali no delta, e serão estrangeiros de origem asiática. Esses estrangeiros eram chamados pelos egípcios de Hyksos, né? Então tá aqui os Hyksos. Então, eles vão se estabelecendo ali porque era necessário ter mais mão de obra, havia uma abertura, né, para a chegada desses estrangeiros. O que acontece posteriormente é que isso vai levar, em primeiro lugar, claro, a uma invasão pacífica, eles vão entrar, vão se estabelecer ali junto com os egípcios e finalmente eles chegarão a dominar o norte do Egito, tá legal? Hyksos, na verdade, é uma palavra do egípcio que significa governantes estrangeiros. Eles vão primeiro conquistar o norte do Egito a partir da cidade de Ávares. Eles primeiro dominam a cidade de Ávares e depois vão expandindo o seu domínio, tá legal? Eles formam um exército muito poderoso com armas resistentes, tá? Aqui, pessoal, existe um debate historiográfico. Eu quero trazer para vocês, mas se cair isso aqui na prova de vocês, não tem problema. Os achados mais recentes dão conta de que, na verdade, as armas deles eram armas ruins, eles utilizavam ainda armas de cobre, enquanto os egípcios, que posteriormente vão reunificar todo o império, já utilizavam armas de bronze muito mais duro e resistente. Porém, ainda existe uma parte da historiografia que entende que eles tinham sim armas resistentes, armas boas, e por isso conseguiram manter esse domínio ao norte do Egito, tá bom? Eles permanecem ali aproximadamente de 1788 a.C. até a sua expulsão em 1580 a.C., e é sobre isso que nós falaremos agora. Como é que funcionou então essa dominação dos Hyksos, dos estrangeiros ao norte, e os faraós? O que acontece com eles nesse período? Eles vão manter a capital lá em Tebas, ao sul, e vai haver novamente um duplo governo. Os Hyksos, os estrangeiros, dominando a parte norte, uma parte grande do Baixo Egito, e os faraós então ficando próximos ali, na verdade, com controle do Alto Egito mais ao sul. O que acontece, pessoal, é que há também, olha só, uma espécie de aliança entre os Hyksos, os estrangeiros ao norte, e a Núbia, que fica lá no sul, justamente porque os egípcios eles exploravam os metais preciosos da Núbia, então essas populações que habitavam aquela região preferiram se aliar aos Hyksos justamente para evitar o controle, a hegemonia dos faraós, tá bom? Nós teremos então a permanência de 2 governos durante quase um século, né? Nós vimos lá de 1780 aproximadamente, né? Desculpem, de 1680 até 1580 aproximadamente, nós teremos então o governo nós teremos a presença de 2 governos no Egito. Por isso nós estamos falando de novo aqui de um período intermédio. Lembrem-se, os períodos intermédios são aqueles períodos em que nós não temos um governo forte, unificado, centralizado. E os 3 períodos que nós chamamos de Antigo Império, Médio Império e o Novo Império são os períodos em que aí sim os faraós eles têm o domínio sobre toda a civilização, sobre toda a extensão do Vale do Nilo, tá legal? Bom, nesse período, então, em que os Hyksos dominavam o norte, que chegaram os hebreus, né? Os hebreus ou judeus migraram para o Egito. Olha só, né? Isso é inclusive uma parte que está narrada na Bíblia, uma história que está narrada na Bíblia, em busca de melhores terras e água para seus rebanhos. Então, justamente por conta de nós termos ali um domínio estrangeiro, uma abertura para a chegada de novos povos, nós teremos os hebreus chegando. Também os hebreus são um povo asiático de origem semita, assim como os Hyksos, né? Então havia um certo parentesco entre esses povos, por isso que os hebreus se estabelecem também ali ao norte do Egito, tá bom? Bom, quando é que vai iniciar aquilo que nós chamamos então de Novo Império? Vocês já sabem, quando nós tivermos a reconquista, a reunificação do reino egípcio, tá bom? Então começa com a expulsão dos Hyksos após quase 2 séculos de dominação. Peraí, professor, se
durante um século praticamente, né, nós tivemos 2 governos, por que 2 séculos de dominação? Porque os Hicsos, eles não dominaram tudo de uma vez só, tá, pessoal? Por isso eu digo para vocês, cuidado com essas datações, porque às vezes elas nos confundem. Olha só, por volta de 1780 a.C., os Hicsos dominaram a cidade de Ávares e foram expandindo o seu governo. Quando é que nós vamos ter efetivamente 2 governos no Egito? Né? Praticamente um século depois desse início. Né? Os Hicsos, eles vão aos poucos ganhando território ao norte, até que efetivamente eles vão estabelecer um governo mais centralizado, mais unificado e rivalizando com o governo dos faraós em Tebas, tá bom? Então cuidado com essas datações ali, senão podem surgir aí algumas dúvidas na nossa cabeça, tá? Até então que depois de quase 2 séculos em que se inicia a dominação dos Hicsos, né, até a expulsão completa deles, nós temos essa dominação e essa expulsão feita pelo faraó Amoses I. O Egito, então, ele vai ser marcado por uma forte política expansionista e imperialista. Então, o novo império é um período em que o Egito ele vai expandir as suas conquistas. Lembrem-se, o velho império, o antigo reino ou antigo império, o Egito ele praticamente ele fica isolado, vivendo ali da sua produção de agricultura. No Médio Império, nós já temos principalmente o controle ali da Núbia e o Egito exercendo muito mais contato, né, comércio com outras civilizações. O novo império agora será o momento em que o Egito vai expandir as suas fronteiras e vai efetivamente aumentar conquistas territoriais, tá legal, galera? Bom, no novo império, então, os egípcios eles vão conquistar o reino de Cush, que fica lá no sul, na Núbia, e também a Fenícia, a Palestina, a Síria, né, a Palestina e a Síria, desculpem, que ficam a nordeste ali do Egito. Eles estenderam os seus domínios até o rio Eufrates, na Mesopotâmia. Né? Então, realmente uma conquista bastante significativa de terras. Vão dominar a Palestina, a Síria, a Fenícia e ao sul vai ser o período em que eles terão maior controle sobre a Núbia, dominando inclusive o reino de Cush. Tá legal, galera? Bom, os 3 faraós mais importantes desse período são o Tutmés III, o Amenófis IV e o Ramsés II. Bom, o Amenófis IV nós já veremos qual a importância dele. O Ramsés II é considerado o faraó mais poderoso de toda a história do Egito, ele que vai inclusive ter o maior período de construções que sobreviveram até os dias de hoje. Estima-se que, dos templos, das construções egípcias que ainda estão de pé, metade foram construídas no reinado do Ramsés II, só para vocês terem uma ideia, né, de quanto ele construiu. É claro que também ele é bem posterior, né? E por isso as suas construções acabaram durando mais no tempo, tá legal? Galera, é importante nós falarmos também de uma faraó que existiu nesse período, chamado de Hatshepsut. A Hatshepsut, então, ela vai acabar assumindo o trono do Egito, também terá um governo de aproximadamente 20 anos, um governo de bastante prosperidade, e é claro, né, que por ser uma mulher, ela teve grande dificuldade de fazer o quê? De legitimar o seu poder. Inclusive hoje, algumas pinturas que são encontradas, né, nos hieroglifos que falam do período da Hatshepsut, ela é inclusive retratada com barba, né, como se ela fosse um homem, tá bom? Então existem algumas representações dela como mulher, outras como homem, porque ela precisou criar toda uma história, toda uma origem, uma linhagem para garantir e justificar, não é isso? Legitimar o seu reinado, tá bom? Bom, mas como eu disse para vocês, no período do Novo Império é o que nós teremos as grandes obras, né? Sem contar as pirâmides, claro, que foram realizadas nesse período, especialmente o que? Templos nas cidades de Karnak e Luxor, tá legal? Também em Abu Simbel nós temos ali um templo que foi construído pelo Ramsés II, que está entre os mais belos do Egito. Se vocês quiserem, né, procurem no Google aí, que vocês conseguem ver. Inclusive na entrada existem 4 estátuas do Ramsés II, né, guardando a entrada desse templo, que é muito bonito. Bom, por que o Amenófis IV foi tão importante, pessoal, para nós? Porque ele teve, com o objetivo, né, de enfraquecer os sacerdotes,
ele vai estabelecer um culto monoteísta no Egito. Então olha o que acontecia, pessoal. Os sacerdotes, né, eles que ficavam ali com um contato mais direto com a população, eles muitas vezes, de dentro dos seus templos, eles organizavam a produção. Ou seja, as pessoas produziam e depois elas precisavam entregar os impostos, né, os excedentes, os grãos, para alguém. Não tinha como cada um sair de um ponto do Egito e levar tudo para a capital. E onde é que esses grãos, né, esse excedente de produção era entregue? Era entregue nos templos. E quem controlava eram os sacerdotes. Esses sacerdotes, então, eles começam a ganhar muita força. E o Amenófis, aqui o Amenófis IV, para tentar enfraquecer um pouco a força desses sacerdotes, ele vai acabar com o politeísmo no Egito. Durante o seu reinado, então, ele vai promover uma reforma religiosa, dando início a um culto monoteísta ao deus Atom, que é representado pelo disco solar. Mas espera aí, o deus, o Sol, não era o Ra? Sim, era o Ra, mas agora ele vai criar um outro deus que é como se fosse uma encarnação do Ra, que seria o Atom, né? O Atom, então, vai ser esse novo deus e ele vai dizer que ele é o único deus e que todos os outros deuses, então, eram mentirosos. Ele vai mandar excluir os outros deuses dos templos, então ele vai justamente o quê? Promover uma campanha de enfraquecimento político dos sacerdotes. Ele vai mudar, inclusive, o seu nome de Amenófis IV para Akhenaton. Akhenaton, que significa aquele que adora Atom, né? Que é fiel a Atom, tá joia? Bom, pessoal, o Amenófis IV, ou Akhenaton, ele vai deixar um sucessor que ficou muito conhecido, que foi o Tutankhaton. Peraí, professor, eu nunca ouvi falar do Tutankhaton. Não mesmo, porque o Tutankhaton percebeu que esse novo culto, né, depois de milhares de anos de politeísmo no Egito, esse novo culto ao deus Atom, que era um deus até então desconhecido, ele não pegou muito. Por isso o Tutankhaton ele vai resolver voltar, não é, ao politeísmo, voltar aos velhos deuses egípcios, inclusive aquele que era um dos mais conhecidos, né, principalmente ali em Tebas, que era o Amon. Por isso ele muda o seu nome para Tutankhamon, né? Ele muda de Tutankhaton para Tutankhamon, esse que nós conhecemos hoje. E vocês sabem por que o Tutankhamon é tão famoso? Porque quando os arqueólogos encontraram as tumbas, tanto nas pirâmides quanto nos vales dos reis, a maioria, praticamente todas elas já haviam sido saqueadas ao longo dos milênios. Mas a tumba do Tutankhamon não. Eles entraram lá e eles perceberam a riqueza que havia nessa tumba, imaginando então como seria a tumba, não é, de outros faraós ainda mais poderosos. Isso porque o Tutankhamon ele morre com apenas 19 anos de idade. Sobre a religião dos egípcios nós falaremos um pouquinho mais na próxima aula. Bom, o sucessor então, né, o Tutankhamon, influenciado pelos próprios sacerdotes, ele retoma o culto politeísta, como nós vimos, e muda inclusive o seu nome para Tutankhamon. Bom, pessoal, durante ainda o Novo Império, nós começaremos com uma série de revoltas da população egípcia contra os impostos e o trabalho forçado. Se nós temos aqui um período, olha só, de grande expansão territorial, de grande controle e poder dos faraós, é claro que as populações que estavam sendo conquistadas e a própria população egípcia estava sendo muito explorada pela força do poder dos faraós. Nós teremos então o quê? Disputas e reações de povos dominados, levando a um enfraquecimento gradual do Estado, tá legal? Bom, durante esse período ainda, liderados por Moisés, os hebreus eles abandonam o Egito em 1250 a.C. e retornam à Palestina, naquilo que ficou conhecido como o Êxodo dos hebreus, né? O Êxodo dos egípcios, e que pode ser encontrado na Bíblia, né? Diz a história que eles vagam pelo deserto por 40 anos antes de chegar a Canaã, que nada mais é ali do que Jerusalém, a região ali da Palestina, tá legal? Bom, pessoal, o enfraquecimento, o final do Império Egípcio, então ele se inicia principalmente ali em torno de 1000 a.C., quando o Egito foi invadido e dominado pelos assírios. Os assírios, aqueles mesmos, né, que nós já estudamos lá da Mesopotâmia, eles vão invadir o Egito.
E com isso, a independência egípcia ela vai se esvair. Não mais haverá um governo egípcio sobre o Egito até o ano de 665 a.C. Então, essa dominação estrangeira, ela vai durar, né, mais ou menos ali de 1085, né, ou seja, não foi exatamente no ano 1000 que os assírios chegaram, né, mas por volta de 1085, segundo datações mais aceitas, até 665. Posteriormente, então, em 665, nós teremos o último período de unificação egípcia, que ficou conhecido como Renascimento Saíta e que vai durar um pouco mais ali de 140 anos, né? Por que Renascimento Saíta, pessoal? Porque essa renascença saíta foi impulsionada por nobres da região de Sais, da cidade de Sais, que se tornou a nova capital do Império Egípcio, tá bom? Então, nesse período, há uma fase de recuperação econômica e cultural, mas muito breve, né? Posteriormente, o Egito voltaria a ser invadido e dominado por estrangeiros, né? A dominação estrangeira, então, retorna em 525 a.C., agora com a chegada dos persas comandados por Cambises. Dominaram o Egito, acabando com a sua autonomia. Bom, depois disso, né, o Egito vai passar por uma série de dominações. Ele foi dominado e conquistado por vários povos, sendo primeiro os macedônicos, depois os romanos e também os árabes muçulmanos, fazendo parte, integrando o Império Otomano, até que finalmente, né, lá no século XX, desde a Idade Média, então, eles vão ficar ali sobre o Império Otomano. Finalmente, eles serão dominados e conquistados pelos britânicos e só retomarão a sua independência no século XX, né? Por volta, ali, se eu não me engano, de 1932 ou 1934, o Egito voltará a ser um país independente. Galera, com isso nós falamos, então, sobre a divisão, não é? Do nosso estudo sobre o Egito. Falta nós falarmos agora sobre as características dessa civilização, sociedade, economia, religião, e isso nós faremos na próxima aula. Espero que tenham gostado. Deixo a todos um grande abraço.